Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Tribunal Superior de Justiça Desportiva, STJD, surpreendeu o país na manhã desta quinta-feira ao anunciar o cancelamento imediato da partida entre Palmeiras e Corinthians, marcada para o próximo domingo. A decisão, considerada histórica, foi motivada por graves irregularidades na condução da arbitragem na última rodada, quando um lance polêmico no derby deixou jogadores e comissão técnica revoltados dentro de campo. A expectativa agora se volta para as repercussões desse julgamento e como ele impactará a tabela do Campeonato Brasileiro 2025. No centro da polêmica está o árbitro assistente que, em lance capitaneado pelo VAR, validou um gol de fora de jogo do Palmeiras contra o Fortaleza. A falha técnica nos sistemas de monitoramento impediu a retificação imediata da jogada, gerando sérias consequências não apenas para o resultado daquele duelo, mas para a integridade do torneio como um todo. Autoridades do futebol nacional destacam que, pela primeira vez, um erro de arbitragem resultou no adiamento de um clássico tão emblemático. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, não escondeu sua indignação em entrevistas após o anúncio: o futebol precisa de justiça. Não podemos aceitar que um erro técnico onere uma equipe inteira. Hoje é a nossa vez, amanhã pode ser qualquer outra. Do lado alvinegro, Dorival Júnior emitiu nota oficial concordando com a medida, mas cobrando agilidade na definição de uma nova data para o confronto. A torcida, dividida entre alívio e frustração, tomou as redes sociais para expressar suas opiniões. A diretoria do Palmeiras se movimentou rapidamente para apresentar ao STJD um dossiê contendo vídeos, depoimentos de jogadores e pareceres de especialistas em arbitragem. O material foi fundamental para convencer os auditores de que a partida não poderia ocorrer sob tais circunstâncias. Já o Corinthians, embora tenha se beneficiado do cancelamento, também participou da construção do processo, reforçando a necessidade de transparência e correção de rumos no futebol brasileiro. Internamente, os bastidores do STJD foram marcados por intensos debates entre auditores e conselheiros. A relatoria do processo coube ao ministro João Batista Ferreira, que classificou o caso como um divisor de águas na história das competições nacionais. A solução apontada pelo tribunal não só visa reparar um equívoco pontual, mas também criar precedentes para evitar que situações semelhantes retornem no futuro. O regulamento do Campeonato Brasileiro estabelece que, em caso de cancelamento, a partida deve ser remarcada em local, data e horário a serem definidos pelas comissões organizadoras, respeitando a agenda de clubes e emissoras de televisão. A CBF já se antecipou, convocando uma reunião de urgência com representantes de Palmeiras, Corinthians, clubes vizinhos e mídia. A previsão inicial é que o clássico seja reagendado para meados de setembro, mas nada está confirmado. Para os jogadores, a paralisação inesperada traz impactos no planejamento físico e mental. O elenco palmeirense, embalado por uma sequência de 3 vitórias seguidas, teve sua preparação interrompida justamente quando buscava encostar no líder do campeonato. Já o Corinthians, que vinha de resultados irregulares, vê no adiamento uma chance extra de reajustar a equipe e retomar a confiança perdida nos últimos duelos. Nas arquibancadas do Allianz Parque, a venda de ingressos atingiu 85% da capacidade antes do comunicado oficial. Sócios torcedores agora aguardam definições sobre reembolso ou remarcação. Lojistas e ambulantes que atuam na região também manifestaram preocupação com o impacto econômico do cancelamento, estimado em cerca de 2,5 milhões de reais em perdas diretas para o entorno do estádio. A repercussão política também não tardou. Parlamentares que acompanham a Lei Pelé colocaram em pauta a necessidade de regulamentar a tecnologia de arbitragem no país. Já há propostas tramitando no Congresso para criar comitês de fiscalização permanente do VAR e aprimorar a formação de árbitros, com ênfase em cursos de reciclagem e certificação internacional. No âmbito internacional, a CBF reforçou contato com a FIFA e a Conmebol para compartilhar as decisões do STJD. A entidade máxima do futebol sul-americano demonstrou interesse em adotar medidas semelhantes nos campeonatos continentais, reforçando a credibilidade dos torneios organizados na região.
A torcida organizada Mancha Verde convocou uma mobilização pacífica em frente ao estádio, pedindo transparência e respeito às regras do futebol. Do outro lado, a Gaviões da Fiel se uniu num discurso de que o futebol é para quem joga dentro das quatro linhas, defendendo que a definição em campo não deveria ser prejudicada por falhas tecnológicas. No planejamento estratégico do Palmeiras, a princípio, o cancelamento implica em ajustes no calendário de treinos e viagens. A comissão técnica precisará reagendar amistosos e sessões de recuperação muscular que se encaixavam no intervalo até o derby. A logística dos próximos jogos no Brasileirão e na Copa do Brasil também deve ser revista. Financeiramente, clubes e patrocinadores sentem o impacto. Cotas de transmissão televisiva, bônus por exibição e acordos comerciais relacionados ao clássico serão recalculados. Analistas de mercado estimam que o adiamento gere uma retração temporária de receitas, mas podem resultar em ganhos futuros caso o episódio sirva de catalisador para melhorias nas arbitragens nacionais. Mais do que um simples embate entre rivais, o episódio do cancelamento deste clássico reforça o movimento global por maior precisão e integridade no futebol. Na Europa, ligas como a Premier League e a Bundesliga já têm protocolos rígidos de VAR e arbitragem. Agora, o Brasil dá um passo decisivo para se equiparar a essas referências. Enquanto o relógio corre e a nova data do jogo ainda é incógnita, Palmeiras e Corinthians preparam-se para escrever o próximo capítulo de sua rivalidade centenária. Em campo, a disputa segue acirrada. Fora dele, a partida cancelada entra para os anais do futebol brasileiro como um símbolo de que, no esporte, justiça e verdade devem sempre prevalecer. A notícia do cancelamento ecoou fortemente no vestiário palmeirense, onde Gustavo Gomes, capitão da equipe, se mostrou cauteloso. É uma decisão rara, mas necessária. Agora precisamos manter o foco nos treinos, não podemos deixar o ritmo cair. Quando o clássico acontecer, teremos de estar preparados tanto física quanto mentalmente. O defensor destacou a importância de manter a união do grupo em um momento de incerteza. No lado corintiano, os atletas também sentiram o baque. Fagner, sempre comedido, apontou que o cronograma de quem vive o dia a dia do futebol é muito apertado. Treinos, viagens e recuperações têm que ser readaptados. Mas a decisão traz uma mensagem clara: a credibilidade do jogo fala mais alto. A equipe técnica de Dorival Júnior iniciou reuniões para recalcular cargas de trabalho e ajustar amistosos que encaixem no intervalo até a nova data. A grande mídia esportiva percorre seus estúdios para repercutir o caso. Programas de debate trouxeram ex-árbitros e comentaristas para avaliar o impacto do episódio na imagem do Brasileirão. Opiniões divergem sobre a extensão da responsabilidade do VAR, mas há consenso de que o episódio reforça a urgência de um sistema de revisão mais robusto, capaz de evitar falhas que afetam clubes de torcidas tão expressivas. Do ponto de vista da competição, o adiamento do clássico pode alterar a dinâmica da briga pelo título. Com o Palmeiras atualmente brigando pela ponta e o Corinthians colado no bloco intermediário, o desdobramento da partida altera não apenas a tabela de classificação, mas também a pressão sobre os elencos. Técnicos rivais observam atentamente, pois um resultado adiável pode criar oportunidades inesperadas. No ambiente jurídico esportivo, associações de torcedores estudam ações civis públicas para exigir maior transparência nos processos de arbitragem. As discussões giram em torno de um possível controle social sobre o VAR, com representantes propondo o acompanhamento de observadores independentes nas cabines de revisão. A medida, se aprovada, promete implicações profundas para todos os clubes. Os patrocinadores do clássico também manifestaram preocupação. Marcas que investem em ativações durante o derby aguardam orientações para remanejamento de campanhas e campanhas digitais. Algumas empresas já sinalizaram a intenção de ampliar ações de marketing apesar do adiamento, visando manter engajamento com o público, enquanto outras preferem aguardar definições oficiais para evitar custos extras. A CBF anunciou a criação de uma comissão mista para auditar o sistema de vídeo-árbitro durante as próximas semanas. Especialistas em tecnologia audiovisual e ex-árbitros internacionais participarão das vistorias, com o objetivo de mapear falhas de hardware e software, além de aprimorar protocolos de segurança. A expectativa é que o relatório seja apresentado antes do fim de agosto. Enquanto isso, clubes menores do Brasileirão observam atentamente o desdobramento do caso.
Para estas equipes, um clássico entre gigantes cancelado significa um precedente que pode ser acionado em situações futuras. A possibilidade de recorrer ao STJD para questionar lances controversos ganha relevância, transformando o tribunal em órgão central de controle de resultados. No feminino, a notícia causou menos impacto direto, mas clubes que compartilham infraestrutura com Palmeiras e Corinthians se preparam para realocar treinos sem causar sobrecarga aos departamentos de base. As categorias de base dos dois clubes também terão seus calendários ajustados, com torneios regionais podendo surgir para preencher o espaço deixado pelo clássico. A repercussão estendeu-se ao mercado de transferências. Sondagens por jovens promessas podem sofrer alterações, já que a visibilidade de um jogo tão aguardado seria fator decisivo em negociações. Soltos europeus, que programaram sua vinda ao Brasil para observar o clássico, terão de reorganizar agendas, afetando possíveis acordos futuros. Na visão de analistas econômicos, a paralisação momentânea da partida representa um recuo temporário nas receitas de bilheteria, patrocínios e direitos de transmissão, mas pode contribuir para a valorização de protocolos de governança no futebol brasileiro. A confiança de investidores internacionais em projetos de clubes tende a crescer se medidas corretivas de longo prazo forem implantadas. Relembrando episódios similares no passado, o caso revive debates sobre um clássico interrompido em 1999, quando problemas na iluminação de um estádio geraram impasse jurídico. Entretanto, desta vez, o foco está na arbitragem e não em fatores externos, o que confere ao episódio maior relevância para quem busca um futebol mais transparente. As torcidas, divididas entre indignação e otimismo, têm colorido as redes sociais com memes e montagens. Enquanto uns exaltam a decisão do STJD, outros lamentam a falta de espetáculo que um derby sempre representa. O debate online revela também pedidos por melhorias nos estádios, com propostas que vão desde maior sinalização de redes de internet até câmeras extras nos pontos cegos do VAR. Para Abel Ferreira e Dorival Júnior, o episódio deve se converter em aprendizado. Ambos já solicitaram reuniões com a Comissão Técnica de Arbitragem para entender o funcionamento detalhado do sistema de revisão. A postura pragmática dos treinadores sinaliza disposição em colaborar para aprimorar o jogo, sem, no entanto, abrir mão da busca pela vitória dentro de campo. Enquanto o domingo programado para o clássico se aproxima sem o confronto em campo, a expectativa se volta agora para a nova data, cuja definição trará alívio para alguns e ansiedade para outros. A certeza é de que, quando Palmeiras e Corinthians voltarem a medir forças, o jogo terá simbolismo muito além da rivalidade, será uma prova da capacidade do futebol brasileiro de aprender com seus próprios erros. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Conforme o STJD definiu, a partida entre Palmeiras e Corinthians será oficialmente homologada como não realizada, abrindo-se imediatamente prazo para que as partes envolvidas entrem em acordo sobre nova data. A Comissão de Calendários da CBF já sinalizou que avaliará datas livres em setembro, buscando não prejudicar a reta final do Brasileirão nem comprometer compromissos internacionais dos dois clubes. A repercussão do episódio já ultrapassou os muros do futebol e chegou ao judiciário comum, com advogados de torcedores prometendo ingressar com ações civis por danos morais e financeiros. Apesar de consideradas de difícil êxito, tais iniciativas reforçam a pressão por maior transparência e eficiência nos procedimentos de arbitragem. Do ponto de vista esportivo, o adiamento cria uma janela estratégica para que Palmeiras e Corinthians reavaliem projetos táticos. Abel Ferreira e Dorival Júnior, em entrevistas coletivas, afirmaram que usarão o período para consolidar conceitos de jogo e introduzir aprimoramentos técnicos, de modo a chegar ao derby ainda mais preparados. No Allianz Parque, a diretoria palmeirense trabalha para manter o engajamento da torcida. Campanhas de marketing digital foram redesenhadas para fornecer conteúdo exclusivo sobre bastidores dos treinos, entrevistas com jogadores e análises táticas, garantindo que o público permaneça conectado ao clube até o dia do reencontro com o rival. Já no Parque São Jorge, o Corinthians investe em ações similares. Vídeos de recuperação física, depoimentos motivacionais e transmissões ao vivo de treinos fechados prometem manter a chama acesa entre os torcedores, mesmo sem o clássico em campo.
O clube ainda anunciou descontos especiais em camisas oficiais para sócios torcedores. Apesar dos contratempos, o episódio é visto internamente como oportunidade de evolução. A arbitragem brasileira, que já vinha passando por reformas, terá agora a obrigação de implementar práticas de controle de qualidade mais rígidas, incluindo auditorias semestrais e treinamentos práticos com simulações de VAR sob condições de pressão. Mais do que isso, a inovação tecnológica ganha espaço. Empresas desenvolvedoras de sistemas de arbitragem já manifestaram interesse em testar soluções de inteligência artificial para identificação automática de impedimentos e faltas, reduzindo a margem de erro humano. Testes iniciais estão previstos para a próxima rodada do Brasileirão. No âmbito das transmissões, emissoras e plataformas de streaming ajustarão suas grades. Programas pré- e pós-jogo serão reorganizados para incluir debates específicos sobre arbitragem, análise de protocolos e entrevistas com especialistas, transformando o episódio em tema de conteúdo jornalístico por semanas. Torcedores de ambos os clubes, em especial os mais jovens, abraçam a causa da melhoria contínua. Grupos em redes sociais compartilham infográficos explicativos sobre o funcionamento do VAR e incentivam a educação dos árbitros, entendendo que o apoio popular pode acelerar mudanças estruturais. As categorias de base de Palmeiras e Corinthians ganharão atenção especial. Projetos de formação de árbitros juvenis serão criados em parceria com federações locais, garantindo que a próxima geração de oficiais seja treinada de forma mais completa e alinhada a padrões internacionais. Em paralelo, a Conmebol analisa replicar medidas semelhantes em competições sul-americanas. Um comitê de consultoria já foi instalado para avaliar a adoção de normativas de arbitragem compatíveis com o que o STJD implementou, sinalizando a tendência de harmonização de regras e tecnologia entre federações. Para o torcedor, resta a expectativa de reencontro com o rival. Quando o apito soar na nova data, o clima de revanche e justiça dará ao derby caráter ainda mais dramático, transformando cada lance em símbolo da luta por um futebol mais justo e transparente. Nos bastidores, executivos de clubes e dirigentes estudam a criação de um selo de qualidade para estádios que atendam a requisitos de infraestrutura e tecnologia de arbitragem. A iniciativa pretende valorizar arenas que ofereçam condições ideais para o uso pleno do VAR, incentivando investimentos em modernização. O episódio do cancelamento ficará marcado na memória do futebol brasileiro como um ponto de inflexão. Além de trazer à tona a necessidade de aperfeiçoar o sistema de revisão de lances, servirá de catalisador para debates sobre governança, responsabilidade e inovação no esporte. Quando Palmeiras e Corinthians finalmente voltarem a se enfrentar, não será apenas mais um jogo, será o evento que simboliza a superação de falhas, a busca incansável pela verdade esportiva e a capacidade de um país inteiro aprender e evoluir com seus próprios erros. A rivalidade centenária, assim, ganha novo capítulo, escrito sob o lema de que a justiça em campo começa pelo respeito às regras. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.